Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Estamos no Projeto Conquistar. Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Valdeci Manfredo. A minha disciplina é Língua Portuguesa. Eu venho da Escola Maria da Luz Calderaro, CDE 3. Antes de tudo, peço que sigam e marquem as nossas redes sociais. @Centro de Mídias _AM. A minha rede social, @professora Valdeci Manfredo. E marquem, por favor, hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos então para o nosso episódio 5, simulado. Língua portuguesa, gramática, figuras de linguagem, as palavras têm corpo e alma. Nosso detalhamento, denotação e conotação, figuras de linguagem, semântica, sintaxe, fonética. Vamos para as nossas questões. Simulado questão 1, Enem 2005 adaptada. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio denotativo ocorre em, lembrando que estamos atrás do sentido próprio, sentido denotativo. Vamos à letra A. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol. Na B temos, protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Na letra C, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo, obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Já na D temos, o pai passa pela porta da sala, olha para o filho e diz, às vezes me parece que a bateria desse menino nunca acaba. Já na E temos, humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer. Agora vamos perceber onde está o sentido denotativo. Veja as questões e me diga qual é a resposta. Já já voltamos, tá?
Vamos entender detalhadamente o nosso simulado para que a gente compreenda onde está o sentido denotativo. Vamos lá? Simulado questão 1, Enem 2005 adaptada. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, vamos lá, denotativo, ocorre em letra A, é de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. Vamos prestar atenção, dessa vida cumprida a sol. Questão 2. B. Protegendo os inocentes, é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Vamos entender cenários diferentes nas impressões digitais. Vamos então para a letra C. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Vamos destacar o dicionário padrão da língua. Vamos então para a letra D. O pai passa pela porta da sala, olha para o filho e diz: às vezes me parece que a bateria desse menino nunca acaba. Vamos destacar a bateria desse menino. Vamos então para a letra E. O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer. Vamos perceber a arte de fazer cócegas no raciocínio. Vamos então compreender detalhadamente a resposta do que tenha sentido denotativo. Vamos lá para o nosso gabarito? A correta vai ser, logicamente, a letra C, onde o dicionário padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Lembrando que sempre que eu explico o sentido denotativo, é aquele que está tal qual no dicionário. Esse exemplo é maravilhoso para que você realmente internalize esse conceito. Vamos entender por que as outras questões não estão corretas. Na letra A, incorreta, na frase dessa vida cumprida a sol, percebemos o quê? Percebemos o sentido de uma vida difícil, portanto, tem sentido conotativo. O que é sentido conotativo, professora? Aprendemos que sentido conotativo é aquele que abre para várias interpretações. Então, este tem sentido conotativo. Letra A, incorreta. B, também incorreta. Na frase, põe cenários diferentes nas impressões digitais, também é uma conotação. Por que põe cenários diferentes nas impressões digitais? Abre para várias interpretações. Sentido conotativo. Letra C. Já percebemos qual era a correta, não é verdade? Sempre que for sentido denotativo, tem o sentido do significado como está no dicionário. Então, a expressão dicionário padrão foi empregada no sentido denotativo, ou seja, em seu sentido próprio. Observe que todos os outros textos abrem seu sentido para várias interpretações. Somente o texto do dicionário que não é verdade? Letra D também é incorreta. O menino não tem bateria, não é? Por isso, conotação. Esse sentido da bateria aí de energia, de alegria, de força, não é verdade? Sentido conotativo, letra D, incorreta. Letra E, incorreta. Cócegas no raciocínio não tem como existir de fato, logo, sentido conotativo. Vamos à nossa segunda questão. Simulado questão 2. Centro Universitário Cristos, Unicristos 2022. Trocando em miúdos. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu.
Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade. Uma saideira, muita saudade. E a leve impressão de que já vou tarde. Em Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, observa-se a utilização do autor pela obra. Isso evidencia a presença de, letra A, metáfora, B, metonímia, C, catacrese, D, ironia, E, paradoxo. Agora, você vai rever a questão, vai devagarzinho, silenciosamente, para descobrir qual é a resposta certa, ok? Agora eu vou dar um tempinho para que você descubra qual das alternativas é a correta, ok? Já já voltamos. Vamos voltar com a nossa resposta. Simulado questão 2. Centro Universitário Cristos, Unicristos 2022. Queridos alunos, é importante sempre voltar na questão desde o início para que você realmente compreenda. Vamos lá, trocando em miúdos. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Em Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, observa-se a utilização do autor pela obra. Olha que dica maravilhosa! Autor pela obra. Isso evidencia a presença de letra A, metáfora, B, metonímia, C, catacrese, D, ironia, E, paradoxo. Questão 2, gabarito. O enunciado diz, simulado questão 2, Centro Universitário Cristos, Unicristos 2022. Em Devolva
o Neruda que você me tomou e nunca leu. Observa-se a utilização, vou marcar novamente, autor pela obra. Isso evidencia a presença de, a correta vai ser metonímia, letra B. Vamos compreender o gabarito comentado. Lá na letra A é incorreta, não é uma metáfora. Você lembra o conceito de metáfora? Por que não é uma metáfora? Porque não é uma comparação subentendida. O conceito de metáfora, lembrando, metáfora parecido com comparação. No entanto, é uma comparação subentendida, que não temos o quê? Os conectivos comparativos. Professora, nem lembro mais quais são os conectivos comparativos. Como, que nem, tal qual. Lembra? Então, a metáfora ela é uma comparação, mas é uma comparação subentendida, que não é clara. Muito bem? Lá na letra B, a correta é metonímia. Vamos marcar a palavra metonímia? Porque percebemos a substituição do autor pela obra. Vocês lembram quando nós estudamos metonímia? Vamos ver os outros episódios para que a gente possa compreender claramente metonímia, tá bom? Nesse aí a gente está trabalhando o autor pela obra. Bem, a letra C é incorreta, não é catacrese. Vamos marcar catacrese? Catacrese são aquelas frases, lembra? Dente de alho, batata da perna, braço do sofá. Por quê? Porque não utilizamos nenhum conceito específico compatível com o que queremos. Não esqueçam, catacrese são essas frases diferenciadas, ok? Vamos lá. D é incorreta, não é ironia. Ironia porque não estamos falando o contrário do que queremos dizer. Vamos marcar a palavra ironia. Os alunos amam a figura de linguagem ironia, não é verdade? Na letra E, incorreta, não é paradoxo. Vamos marcar paradoxo? Porque não existe uma contradição. Como existiria se a frase fosse feliz na segunda-feira? Eu trouxe essa frase, feliz na segunda-feira, por quê? Porque há um paradoxo. Quem está feliz na segunda-feira, não é verdade? Vamos então para a nossa terceira questão. Simulado, questão 3, UFAM PSC 2016. Leia o trecho a seguir para responder a questão. Os gatos têm a má fama de serem ariscos, esquivos, indiferentes, de não darem a mínima para o seu dono e de serem altivos, até a intolerável arrogância. Em síntese, seriam verdadeiras ilhas. Por que tantos atributos negativos ao membro mais inofensivo da família dos felídeos? Talvez pela independência desses bichos. Por isso, muita gente os despreza e mesmo os detesta. Os gatos não fazem festa, nem estardalhaço. Não são excessivamente carentes de afeto. Podem dormir e sonhar por um século e esquecer o mundo ao redor. Um dia, encontrei um bichaninho perto do edifício em que morava. Levei-o para o apartamento, onde foi um hóspede discreto. Curioso, olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara. Esqueci-me de dizer. Chamava-se Leon e era um gato de grande caráter. Observe os trechos a seguir. Seriam verdadeiras ilhas. Podem dormir e sonhar por um século. E olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara. Neles estão expressas, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. A. Prosopopeia, hipérbole, metonímia. B. Metáfora, sinestesia, eufemismo. C. Metáfora, hipérbole, catacrese. D. Prosopopeia, eufemismo, sinestesia. E. Metáfora, catacrese, metonímia.
Vou dar um tempinho para você e já já retornamos com a resposta. Voltamos com a resposta do nosso gabarito da questão 3, ok? Correção, questão 3, gabarito. UFAM PSC 2016. Observe os trechos a seguir. Seriam verdadeiras ilhas. Podem dormir e sonhar por um século. E olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara. Neles estão expressas, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. Vamos voltar no enunciado. Seriam verdadeiras ilhas, é uma figura de linguagem. Podem dormir e sonhar por um século, é outra figura de linguagem. Olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara. Qual é a resposta? Letra C, metáfora. Seriam verdadeiras ilhas. Existe uma comparação subentendida. Hipérbole, podem dormir e sonhar por um século. Por um século, exagero. E catacrese, quando segurando a asa da xícara. Vamos lá? Gabarito comentado. Letra A é incorreta. Por quê? Seriam verdadeiras ilhas, não se trata de uma prosopopeia, pois não vemos personalidades humanas sendo dadas a seres inanimados. Podem dormir e sonhar por um século, é sim uma hipérbole, pois se trata de um exagero, mas as figuras ao redor desta não estão corretas. Já na frase segurando a asa da xícara, não é uma metonímia, porque não tem uma relação lógica de proximidade. B, também incorreta. Seriam verdadeiras ilhas, é uma metáfora, pois vemos uma comparação subentendida. Podem dormir e sonhar por um século, não é uma sinestesia, pois não vemos os órgãos do sentido, paladar, olfato, visão, audição e tato, sendo destacados na frase. E olha-me quando eu tomava café, e olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara, não é eufemismo, porque não está suavizando nada, como afirma o conceito de eufemismo.
Letra C correta. Seriam verdadeiras ilhas. Quem seriam verdadeiras ilhas? Os gatos. Então é uma metáfora, pois vemos claramente uma comparação subentendida. Depois temos, podem dormir e sonhar por um século. Por um século, exagero. Temos uma hipérbole, pois é um exagero. E olhava-me quando eu tomava café, segurando a asa da xícara. A asa da xícara é catacrese, pois catacrese aparece quando tomamos um conceito por empréstimo para designar o que queremos. Próximo, letra D, incorreta. Seriam verdadeiras ilhas. Não é prosopopeia, pois não revela personalidades humanas dadas a seres inanimados. Em podem dormir e sonhar por um século. Não é eufemismo, pois não está suavizando nada. E segurando a asa da xícara, não é uma sinestesia, porque não tem relação com os órgãos do sentido. Letra E, incorreta. Seriam verdadeiras ilhas. É sim uma metáfora, pois existe a comparação subentendida. Podem dormir e sonhar por um século não é uma catacrese, pois catacrese lembram cabeça de alho, pé da cadeira, não temos nada neste sentido. Segurando a asa da xícara não é uma metonímia, porque não tem uma relação lógica de proximidade. Estas foram as questões do simulado. Desejo muito que você tenha compreendido a nossa aula. Vamos então para nossas considerações finais. Agora que vocês me acompanharam durante toda a aula e aprenderam o assunto, vamos nos preparar para a nossa selfie. Vamos lá? Agora, com a selfie registrada, marque e sigam as nossas redes sociais. @Centro de Mídias _AM, a minha rede social, @professora Valdeci Manfredo, e marque hashtag Projeto Conquistar Seducam. Quero agradecer de estar no Projeto Conquistar, quero mandar um beijo, um abraço e muito obrigada.